Boa noite, meus santos. Hoje iniciamos a nossa quarta aula, né, do curso de consagração Nossa Senhora, onde falaremos sobre a introdução ao tratado, que contempla justamente os pontos entre os pontos 1 e 13, tá? A partir do 14, né, começa o capítulo 1. Mas antes de iniciarmos de fato essa aula de hoje, vamos iniciar com uma pequena oraçãozinha. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruistes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meu povo, o nosso querido tratado ele vai iniciar-se com um dos principais argumentos a respeito da importância do papel da Virgem Maria nos planos da divina providência. Ele vai dizer: Jesus Cristo veio ao mundo pela Santíssima Virgem Maria, é também por ela que ele deve reinar no mundo. Ou seja, é através de Maria que Deus deve ser conhecido e reinar o mundo, tá? Porque nós temos que lembrar o seguinte: os planos da divina providência, a história da humanidade não encerrou com a ressurreição de Jesus. Jesus deixou uma igreja e lá no Calvário Deus entrega Maria como mãe da igreja, né? E que, portanto, a igreja, como visivelmente, facilmente a gente consegue enxergar, está aqui na terra ainda, não está na glória celeste, não está na vida bem-aventurada, está, pelo contrário, lutando aqui para se santificar, né, os fiéis para se santificar, e para que um dia a gente possa estar todos reunidos lá no banquete celeste junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que, portanto, dito isso, a missão da Virgem Maria não encerrou. No ponto 13 dessa mesma introdução, São Luís Grande Montfort vai dizer a respeito de que é necessário a Virgem Maria reinar para que Jesus reine. Que é necessário a Virgem Maria ser conhecida para que Jesus possa ser conhecido. Isso se dá porque, de fato, a igreja ela é santa, porque é o corpo místico de Cristo, mas ela também é pecadora, porque os membros desse corpo ainda estão se santificando. Tem uma má inclinação dentro de nós que nós devemos vencê-la. Só que quando a gente não vence ainda, nós pecamos. Então a igreja é santa por conta de Deus e ela é pecadora por conta de nós. Mas, então como se dá isso? Vamos primeiro ver esse ponto. Último ponto da introdução. São Luís Grande Montfort vai dizer: meu coração veio ditar tudo o que há pouco escrevi, com uma alegria especial, para manifestar que a Divina Maria tem sido desconhecida até aqui. E essa é uma das razões pelas quais Jesus Cristo não é conhecido como lhe convém. Portanto, é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo apenas se concretizarão no mundo em decorrência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria, que o trouxe ao mundo pela primeira vez e o manifestará de modo maravilhoso pela segunda. Antes de explicar isso, eu quero só explicar esse termo divina, tá? Porque pode causar confusão e até mesmo escândalo para algumas pessoas, né? E é normal. Eu, particularmente falando, não gosto, né, do divina, mas eu entendo a expressão. E eu explico aqui agora. Porque esse divina não tem o significado de que Maria possui uma natureza divina, que ela é eterna, imaterial, atemporal, etc, etc. Não significa isso. Esse termo está na mesma direção de quando nós dizemos meu divino São José. Tem um aspecto afetivo, poético, e também tem um aspecto de reverência. Explico-me. No termo de afetividade, nesse caminho,
é um pouco na mesma direção de quando nós não, algumas pessoas, né? Elas vão comentar na foto de uma amiga, né, e tudo mais, e fala, linda, maravilhosa, deusa do Egito, deusa, sei lá o quê. Aquela pessoa é uma deusa para essa? Com certeza não, né? Mas o que ela quer dizer quando fala isso? Ela quer dizer que a pessoa da foto, ela transparece uma beleza tal que não é comparável a nenhuma outra coisa aqui na Terra. Ela é superior, e por conta disso, o único termo que dá para encaixar é divino, mas não significa que ela possui uma natureza divina. Da mesma forma, a poeticidade desse termo vai no mesmo sentido de quando nós cantamos o hino nacional e dizemos, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Não significa que quando nós cantamos o hino nacional com toda a reverência, nós estamos fazendo do Brasil nosso Deus. É uma poeticidade, é uma forma literária, né, de se expressar. A reverência que se tem com a soberania brasileira e tudo mais, né? É poético, né? O Olavo Bilac, inclusive, é referência em seus escritos literários, né? Mas enfim. Então a afetividade pode estar nesse sentido, mas também de reverência. E aqui eu explico. Porque veja só, Maria está tão intimamente unida a Deus, está tão perfeitamente unida a Deus, que a glória, a divindade de Deus habita em Maria de tal modo pleno, de modo que Maria é divinizada. Divinizada. Esse divinizado significa santificado. Tá? Porque veja só, a santidade nada mais é do que a gente estar unido a Deus. E nessa união, não é a humanidade que mancha a divindade de Deus. Não, é a divindade de Deus que purifica e eleva e aperfeiçoa a natureza humana. Afinal, a natureza divina é superior à natureza humana. E que, portanto, esse termo divino, quando nós queremos dizer em termos de reverência, né, é nesse sentido de santidade. É um termo que expressa essa realidade. Tá? Afinal, lembremos-nos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Temos em nós um desenho, um traço divino que foi perdido, nós esquecemos, nós ficamos cegos com o pecado original. E que nossa luta nessa terra, nessa vida, é justamente retomarmos a esse estado na qual nós fomos criados, em estado de santidade original, tá? Onde Deus é santo em absoluto e nós somos santos enquanto participantes da natureza divina. E que, portanto, o homem ele é divinizado e não Deus que é humanizado nessa união, tá bom? A gente precisa entender isso. Esse divinizado é santificado, tá? Por favor, meu povo, não vos escandalize com isso. Eu, e particularmente falando, eu não gosto de citar isso, né? Referenciar-se, referenciar algo a alguém com esse termo, porque justamente pode causar escândalo, né? Muita gente não vai compreender, né? Muita gente vai ficar em choque até, ai, seus idólatras e tal, não sei lá o quê. Não, não, meu povo, calma aí, não é bem por aí não, tá? Porque todo mundo reconhece que Maria não tem natureza divina, tá? Inclusive São Luís Grande Montfort. Mas então, ele vai dizer que Jesus não é conhecido porque a Virgem Maria também é desconhecida. E que Jesus só vai reinar plenamente quando houver o reinado da Virgem Maria. Lá no ponto 113, ele vai dizer, ao falar sobre os seus desejos e tudo mais, ele vai falar o seguinte, ó, mais do que nunca, eu me sinto estimulado a acreditar e a esperar tudo quanto tenho de profundamente registrado no coração. E rogo a Deus há muitos anos a saber que cedo ou tarde a Santíssima Virgem terá mais filhos, servos e escravos de amor do que nunca. E que, por consequência, meu querido Mestre Jesus reinará nos corações mais do que nunca. Portanto, a gente agora entende que reinado consiste esse que São Luís Grande Montfort está falando. Consiste no reinado dos corações. Tá? Maria é precursora de Jesus na Terra. Trouxe para a humanidade Jesus Cristo.
Da mesma forma, ela traz Jesus Cristo para as nossas almas. Ela prepara o terreno, ela prepara o lugar para que Deus possa habitar. Tá? É nesse sentido. E no ponto seguinte, ele vai dizer, a falar sobre os ataques diabólicos, né, que a gente, inclusive na aula 2, a falar sobre o tratado, a história do tratado, a gente vai recordar esse ponto. A gente, inclusive, citou esse ponto, se eu não me engano. Com certeza citamos. Ele vai dizer, posso prever inúmera quantidade de animais ferozes que acorrem furiosos para estraçalhar com seus dentes diabólicos este pequeno texto, e aquele a quem o Espírito Santo usou para redigi-lo, ou pelo menos para encerrá-lo nas trevas e no silêncio de um baú. A gente, quando recorda a história do tratado, a gente vê que justamente aconteceu isso, né? O tratado ficou ali cerca de 300 anos escondido no fundo de um baú por conta da perseguição da Revolução Francesa, e etc, etc, né? Para dali ele não vir a público. Eles agredirão e precipitar-se-ão ao encalço daqueles e daquelas que o lerem e se dispuserem a praticá-lo. Já falamos disso também, que todos aqueles que vão se consagrar se preparem pelas tentações, porque vai vir tentação, viu? E provação também. Mas isso não é sinônimo de algo ruim. É o que São Luís de Montfort vai dizer agora. Mas pouco importa. Melhor ainda, essa visão me dá coragem e me enche de esperança por enorme êxito. Qual seja uma grande milícia de valentes e ousados soldados de Jesus e de Maria, independente do sexo, para enfrentar o mundo, o diabo e a natureza corrompida, nos tempos de perigo que virão mais do que nunca. Qui legit intelligat, qui potest capere capiat. Quem puder compreender, compreenda. Se o diabo está revoltado com a gente, não está gostando do que estamos fazendo, é porque estamos no caminho certo. Não é? Porque, ó, o único objetivo do diabo é nos levar para o quinto dos infernos. E levar as pessoas que nós amamos e o máximo de pessoas que ele conseguir para o quinto dos infernos. Se ele está revoltado com o caminho que nós estamos seguindo, está querendo atrapalhar nossos planos, significa que nós estamos no caminho certo. Tá? Tem toda uma teologia por trás da tentação, né? Que eu até poderia explicar, mas como não é o intuito aqui, a gente deixa para uma outra oportunidade. Tem muitas oportunidades. Você repare que a temática mariana ela aponta sempre para uma teologia que é cristocêntrica. Né? Tudo que é relacionado à Virgem Maria aponta a Deus. E toda a devoção da Igreja Católica, ao menos eu posso dizer pela Igreja Católica nesse sentido, e toda a devoção ela aponta para Jesus. Né? Não existe devoção que não seja cristocêntrica. Já falamos nisso, inclusive, acho que na aula 1, mas enfim. E a gente consegue falar sobre muitas coisas, né? Mas enfim. Mas então como é que pode ser isso? Como é que... Bora voltar só para aquele início. Como é que pode Jesus só ser conhecido e reinar no mundo com a ação da Virgem Maria? Meio que dependendo disso. E a gente explica agora. A gente vai ter que fugir de novo um pouquinho do assunto. Porque veja só. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer o seguinte. A fé vem pela pregação. Quando nós escutamos a palavra de Deus numa homilia, numa pregação, quando nós estamos estudando um tratado, lendo algum livro de santo, quando nós contemplamos as Sagradas Escrituras, ou um vitral, ou enfim, o dado daquele conteúdo, ele ilumina a razão humana e convida a vontade humana. São as duas potências da alma, né? A razão e a vontade. Então, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, de sua ação, ilumina a nossa razão, mostra que é para aquilo que nós viemos, mostra que é para aquilo que nós devemos ir, que aquilo vai trazer, vai complementar, vai preencher o vazio que existe em nós e vai trazer realização à nossa existência. E, portanto, convida a nossa vontade. Então, o homem que tem uma experiência pessoal com Deus, ele fica apaixonado por esse Deus. Ele quer degustar cada vez mais e mais desse amor. Só que esse amor, essa relação de intimidade plenamente, só será vivida lá nos céus. Quando nós morrermos unidos a Deus, se Deus quiser, né, peçamos as graças necessárias para nos santificarmos. Mas nós só conseguiremos viver isso lá no céu. Ou seja, nasce em nós uma esperança. Esse é o mecanismo de nascimento da igreja. Explico? Porque só com esse trecho a gente já consegue entender
as três virtudes teologais, como elas se relacionam. Porque veja, a fé que vem pela pregação, a fé, ela gera caridade, ela nasce da caridade, do amor, e ela gera esperança. E essa esperança, ela vai crescendo como um grão de mostarda. Essa espiritualidade, ela vai crescendo como um grão de mostarda. Afinal, o homem vai se conhecendo cada vez mais, porque ele vai sendo confrontado com as verdades do Evangelho, né? Ao comparar-se com Cristo, que é nosso modelo, a gente tem que imitá-lo. A gente compara Cristo conosco, a gente vê a nossa imundície. A gente fala, pô, tem que mudar isso, isso, isso e aquilo, para ser igual a Jesus, né? E aí esse homem vai mudando. É um grãozinho de mostarda que vai crescendo. A gente começa a lembrar das parábolas sobre o reino dos céus. Que é como um grão de mostarda, que é como um tesouro escondido no campo, etc, etc. Né? Então esse grão de mostarda vai crescendo e vai modificando cada vez mais os homens. E posteriormente, o homem passa no nível, né, de um limiar, que ele começa a gerar galhos, né? Na parábola fala que aquele grão de mostarda pequeno vira uma árvore gigante e os seus galhos servem como lugar de pouso para aves, né? Fora a sombra e etc que gera. Ou seja, a nossa espiritualidade vai se reverberar numa missionariedade. E essa missionariedade vai impactar e influenciar a santidade do outro. Tá? Mas, então, nesse processo de crescimento espiritual, que nós chamamos de conversão / santificação, Jesus Cristo vai estabelecendo o seu senhorio no coração dessa pessoa. Ora, onde há senhorio, há rei. Onde há rei, há reinado. Ou seja, o reino dos céus está dentro dessa pessoa. Conseguimos entender? Quando nós escutarmos ou lermos as parábolas, inclusive recomendo que vocês tirem um tempo, é curtinho, vocês leiam as parábolas sobre o reino dos céus e tentem enxergar isso. Que é como o semeador que semeia e os grãos caem em diferentes contextos, né, num arbusto, na terra seca, etc, etc. A gente começa a entender as parábolas, a gente consegue ter uma luz maior. Eu recomendo grandemente que vocês façam esse exercício, vocês leiam, tá? Porque isso vai acrescentar na vida espiritual de vocês. Mas então, enfim. Isso aconteceu com os apóstolos, esse mecanismo, essa engenharia começou com os apóstolos, né? Jesus Cristo escolheu os 12, inicialmente 72, mas depois 12, né? Vem, segue-me. E nessa experiência de vivência com Deus, os apóstolos entenderam qual era a sua vocação, o seu chamado. E eles se uniram a Deus. Né? Mas Jesus Cristo ressuscitou e agora eles estão angustiados. E agora o que vamos fazer, etc, etc. Deus prometeu a vinda do seu Espírito. Né? Então eles estão lá em Pentecostes. E em Pentecostes, com o auxílio do Espírito Santo, na presença da Virgem Maria, que estava ali também, né? Eles ficam imbuídos nesse ímpeto, né, de missionariedade. Eles vão para as praças e templos, pregam o evangelho para 5.000 pessoas, né? Vão pregando, vão emitindo a fé, né? E essas pessoas vão sendo impactadas, né? Vão se convertendo. Tanto que o Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, se eu não me engano, vai dizer que 5.000 pessoas, ou é 3.000, acho que é 5, são convertidas sem contar crianças e mulheres. Ou seja, 5.000 homens são batizados sem contar suas famílias. Né? Que com certeza foram também, tá, gente? Quando a gente vê a apologética do batismo de crianças, a gente consegue ver claramente o batismo de crianças. Com a tradição, com as Sagradas Escrituras e com o Sagrado Magistério, tá? Tem uma base muito profunda e muito sólida quanto a isso. Mas então foi Jesus com seus apóstolos. Dessas comunidades nasceram os sucessores dos apóstolos, depois os sucessores dos apóstolos, e assim foi espalhando, né, esse reinado. E que, portanto, aquele reinado de Jesus Cristo, que até então era espiritual, era invisível, e passa a ser um reino material, visível, tangível, que agora combate, que milita aqui na Terra para um dia viver na Igreja Celeste por toda a eternidade. A esse reino físico nós chamamos de igreja, de comunidade. Tá? É muito bonito quando nós contemplamos isso.
É o corpo místico de Cristo, tá? Esse cenário é falado no Santo Sacrifício da Missa, inclusive naquele trecho que é logo após o Cordeiro de Deus, né? Onde o celebrante fala: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, reparem, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E logo em seguida a gente responde, né? Ele diz, né? A paz do Senhor esteja convosco, e a Assembleia responde: o amor de Cristo nos uniu. A fé que anima a igreja, o amor de Cristo que nos une pelo Espírito Santo. O vínculo dos cristãos se dá pelo Espírito Santo. Né? Então, reparem que nesse processo de expansão do reinado de Jesus, ele utilizou-se de precursores, de instrumentos humanos, de fiéis, né? No caso dos apóstolos e seus sucessores. Né? Estes levaram a pessoa de Jesus Cristo para terras pagãs, para terras ignorantes da pessoa de Jesus Cristo, e que, graças a Deus, conseguiu ter êxito e converteu bilhões de almas. Tá? Da mesma forma, Jesus Cristo utilizou de outros precursores. No Antigo Testamento nós vemos ali os profetas, né, para levar mensagem ao seu povo. Nós temos os patriarcas para guiar o seu povo, o povo hebreu, né, o povo judeu. No Novo Testamento nós temos os apóstolos, os seus sucessores, nós temos os santos, nós temos a própria Virgem Maria, inclusive. E Deus conta com nós também, tá? Nós temos vocações particulares, afinal somos vocacionados. Nós somos chamados, né? E, portanto, nós também temos responsabilidade quanto a isso. Acontece que a eficiência daquela que gerou Jesus Cristo em seu ventre, né? Jesus Cristo veio ao mundo pela Santíssima Virgem Maria, né? Aquela que gerou Deus em seu ventre, né? E foi canal para a sua primeira vinda ao mundo, ou seja, aquela que foi a mais importante precursora de Jesus Cristo, a mais perfeita, que trouxe o próprio Deus ao mundo, né? O fará pela segunda vez pela sua eficiência. Baseado nisso, a ineficácia dos homens em fazer Jesus ser conhecido é facilmente superado pela missionariedade da Virgem Maria, pela ação de Maria, né? Que nos faz conhecer o seu divino Filho. Foi ela que apresentou Jesus ao mundo e é assim que faz com os seus membros. Lembremos-nos também que foi em Pentecostes, né? Maria estava ali presente. Uma vez batizados, nós somos filhos de Deus Pai pelo Espírito Santo, a partir da filiação divina de Jesus Cristo, que é o Filho amado do Pai. Ou seja, nós só somos filhos de Deus por conta de Jesus Cristo. Só que, quando nós falamos de filiação divina, Jesus Cristo tem um pai e tem uma mãe. E a mãe não dá à luz somente a cabeça da criança, dá à luz também ao seu corpo, aos seus membros. Caso contrário, haveria uma aberração ali. Não é? E que, portanto, aqueles que são batizados com a fórmula correta, querendo ou não, são filhos da Virgem Maria. Querendo ou não, tendo a maior repulsa ou não, são filhos da Virgem Maria. Porque se somos filhos junto de Deus, junto de Jesus Cristo, nós temos a Virgem Maria como nossa mãe. Nós, fiéis, somos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Tudo vai se interligando, isso que é o mais interessante, acho isso muito bonito. Tanto é que lá em Pentecostes, quando inicia a missionariedade da igreja, que eles convertem lá aquele bocado de povo, né, Maria estava ali presente. Maria estava no nascimento da missionariedade da igreja, daquela comunidade. A Virgem Maria estava ali presente. E quando nós correlacionamos esses fatos, essas verdades, com o que nós vimos na aula anterior sobre a vida da Virgem Maria, nós vemos que tudo se complementa e se reitera, né? Agora, entendendo essa questão, nós conseguimos prosseguir um pouco mais, tá? Sobre a relação da Santíssima Virgem Maria com a Santíssima Trindade, né? Em cada pessoa da Santíssima Trindade, a gente vai ver na próxima formação, né? No capítulo 1.
Vamos ver que Deus não somente realizou grandes coisas através da Virgem Maria naquele tempo, como também o Deus que não muda, né, ele quer continuar realizando suas obras por ela, sendo uma forma de formar Jesus Cristo nos corações dos fiéis. É por isso que é também por ela que ele deve reinar no mundo, porque essa é a lógica. Essa é a lógica de Deus. Ah, mas eu não acho perfeito. Bom, nós não temos que achar nada, né? Foi Deus que escolheu assim. Vamos fazer o quê? Virar para Deus? Deus, então, olha, eu acho que tu fez uma escolha errada, inadequada, né? Olha, o seu tá errado. Ah, pelo amor de Deus, rapaz, toma vergonha. Toma vergonha, seu cabra. Né? Então, assim, muita audácia, né? E São Luís Grão Fora vai dizer lá na frente, né, é muito interessante essa analogia que ele diz que Maria é a forma de Deus, né? Porque afinal, seu ventre gerou um Deus. E todos aqueles que se unem a Maria, consequentemente, se encaixam nessa forma, né? Vai se encaixando nessa forma. Ou seja, vai pegando a mesma forma de Deus, não em sua natureza, mas no processo de santidade, em sua união, é nessa analogia que ele fala. E unindo-se a Maria, a pessoa se encaixa, o fiel se encaixa nessa forma e se santifica. É muito bonito isso, é muito bonita essa analogia, essa lógica que ele traz, tá? É uma fábrica de santos, né? Uma vez que gerou o santo dos santos em seu ser, né? Ah, como dito, né? Deus não precisa de Maria para realizar suas obras. Deus não precisa de ninguém nem de nada. Deus é Deus, onipotente. Isso é uma verdade absoluta. Ninguém pode dizer que Deus precisa de algo. Até porque a própria lógica de divindade não permite isso. Né? O próprio fato da gente não conseguir compreender Deus tal como ele é, é uma lei que atesta a existência de Deus. Porque veja só, se nossa razão consegue entender Deus em sua totalidade, nossa razão é superior a Deus. Não é? Nossa razão é superior a Deus. E que, portanto, a nossa razão é Deus. Entende? Só que aí isso não acontece. Até porque nós não conseguimos compreender a Deus em sua totalidade. E essa é a naturalidade da coisa, tudo bem. A culpa é das estrelas. Tá? A gente senta e aceita, né? Não tem o que fazer contra isso. Uh, mas enfim, Deus de fato não precisava de ninguém nem de nada para realizar sua obra. Mas ele quis precisar de João Batista, dos profetas, dos patriarcas, dos santos, dos apóstolos. Ele quis precisar, inclusive da Virgem Maria. Inclusive nós também, tá? E participar das suas obras, nos chamando para uma missão específica, uma vez que nós temos uma vocação particular. E nessa grande obra, Deus quer precisar da Virgem Maria para que as almas possam chegar perfeitamente a Deus e se unir a Ele mediante imitação de Jesus. Então, essa foi a forma mais perfeita. Deus podia vir ao mundo de diversas maneiras, mas Ele escolheu justamente o seio da Virgem Maria para o fazê-lo. Tá? Então, Deus que faz tudo perfeito mostra que Maria é o caminho perfeito para se chegar a Ele. E é justamente o caminho mais perfeito. E nós vamos ver depois, né, que a Virgem Maria é o caminho mais rápido, mais seguro, mais perfeito e mais fácil para se chegar a Jesus Cristo. Tá? Existem outros meios, sim, mas ela é o mais perfeito. Tá? Por ela, ele veio ao mundo e por ela, ele quer que o mundo vá a ele. Uma mão dupla. É uma via de mão dupla. Tá? E aí eu lembro daquela analogia que a gente fez uma outra vez, né? Do pai que lava o carro e chama o filho. Deus, o pai consegue lavar o carro sem precisar do filho, mas ele chama o filho porque ama o filho. E quem ama quer o ser amado por perto. Então, o pai que ama o filho chama o filho para lavar o carro, mesmo não precisando dele. E dá a oportunidade do filho de corresponder a esse chamado de amor, né? E amá-lo de volta. Tá? Então, é mais ou menos nessa lógica que nós temos. Mas continuando. Aqui a gente pode, inclusive, rapidinho, ter aquele receio de cometer uma idolatria, né? Eu digo isso porque normalmente a gente vê em alguns católicos esse receio de venerar a Virgem Maria e isso desonrar a Deus, mas isso é impossível, é impossível. Uma vez que o próprio Deus a louva, né? Melhor, a eleva, né? A eleva e glorifica. Né? Tanto que enviou o arcanjo Gabriel a saudando com uma saudação feita a reis e imperadores, enfim, isso a gente viu
em outras ocasiões. Porque tem aquela passagem que diz, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É evidente que não há nenhuma contradição, por favor. Né? Ninguém vai a Deus Pai por Jesus, senão por Jesus Cristo, né? Isso é muito claro. Mas nós podemos chegar a Jesus, seja diretamente, eu me direciono a Jesus diretamente, como posso escolher também pedir para alguém interceder por mim. Ir a Jesus com o que eu preciso. É o que nós fazemos, por exemplo, quando nós estamos em alguma dificuldade espiritual e pedimos para que alguém reze por nós. Ou então nós vamos para uma missa e pedimos para colocar uma intenção ali na missa, né? Ah, mas aí o povo é vivo, né? Ali o pessoal tá morto. Então o argumento aqui não é a respeito da intercessão, é a respeito da vida após a morte, né? Isso é um outro tema, né? Que a gente inclusive explica no discipulado sobre santidade. Porque aqueles que ressuscitam em Jesus Cristo já possuem a sua alma na glória, né? Mas o seu corpo ainda vai esperar a segunda vinda de Cristo para ressuscitar e a totalidade do ser se unir lá no céu, tá? E aí nós podemos também pedir aos santos essa intercessão. Porque é como São Tiago vai dizer no capítulo 5, versículo 16 de sua carta, a oração do justo tem grande eficácia. Porque nós podemos sim, diretamente oferecermos as nossas preces, sacrifícios, etc. a Deus. Sim, é verdade. Mas não teremos a mesma moral de entregar a nossa súplica, a nossa oração, do que se a Virgem Maria entregasse. Entende? Isso é claro, gente. Se um estranho pedir algo para nós, a gente pode ter uma resistência, mas se a nossa mãe pedir, a gente vai ter um carinho a mais ali, né? E, por favor, é impossível que a Virgem Maria, ou qualquer outro santo que hoje está ali nos céus, né, possa querer algo que seja contrário à vontade de Deus. Essas pessoas estão tão perfeitamente unidas a Deus que não existem vontades distintas, não existem pensamentos distintos. Tá? Há uma só vontade. O que o santo quer é o que Deus quer. Não no sentido de que a vontade de Deus está submissa à vontade do homem, mas que a vontade do homem está submissa à vontade de Deus. O homem cancela a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E os santos o fazem isso de forma tão perfeita que eles não têm vontade. A vontade de Deus é a vontade deles. Tá? Os pensamentos de Deus são os pensamentos dele. É o amor cego. É o amor que entrega, que confia, que vive. Tá? Consegue entender um pouco melhor essa parte da mediação? Depois a gente pode explicar mais profundamente a apologética, inclusive, e a lógica por trás, que também é muito consolidada isso, tá, gente? A gente vai ver isso melhor também quando a gente falar sobre as necessidades da consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Acho que, se eu não me engano, é no próximo capítulo já. Tá? Além disso, lembremos-nos que uma pessoa nunca vai entender a intenção de um artista se não contemplar sua obra, se não adentrar em sua obra. Da mesma maneira, a fé que gera o senhorio de Jesus é incompleta quando não se conhece a pessoa da Virgem Maria da maneira como ela deve ser conhecida. Porque na pessoa da Virgem Maria está a obra da Santíssima Trindade. Entende? E uma pessoa que não consegue enxergar tamanha magnificência na pessoa de Maria, que diz que ela é uma mulher qualquer, pô, por favor, isso é muito pífio, né? Uma pessoa que não consegue enxergar essa magnificência, não consegue enxergar a obra de Deus nessa mulher, é uma pessoa cega às verdades da fé. Uma pessoa cega, não consegue contemplar o artista quando não se adentra na obra. Não consegue entender a magnificência de Deus quando não adentra, quando não vive, quando não compreende a magnificência da Virgem Maria. Acaba se vivendo ali uma teoria, né? E é um abismo gigante entre a ideia do que é santidade e o exercício da santidade, que é a perfeição da essência humana. Tá? Deixa eu dar uma pausazinha aqui na gravação, que eu vou beber um copo d'água ali rapidinho, um instante. Pois bem, continuando.
Um exemplo dessa questão também são é quando nós meditamos as virtudes da Virgem Maria. Né? Não se consegue conceber plenamente a obra de Deus quando nós não meditamos as virtudes dela. Até porque Deus quer que todos nós sejamos humildes, modestos, puros, né, verdadeiramente fiéis, discretos, dóceis, né, tal como a Virgem Maria foi, né. É verdade que também que Jesus também o foi, ele é o nosso modelo maior, né, mas depois dele, a Virgem Maria. A Virgem Maria é a criatura mais perfeita. Deus é criador, a Virgem Maria é criatura, e ela é a criatura mais perfeita. Ah, E foi ela quem melhor imitou a Jesus Cristo em tudo, quem melhor seguiu os seus passos. Tanto é que São João Paulo II, né, vai se dirigir a ela chamando-a de discípula perfeita, né? Chamar ela de discípula perfeita por conta disso. Não enxergar essa realidade é não conseguir enxergar Jesus, tá? Mesmo que ache que enxerga, não enxerga. Porque como é que você consegue enxergar a humildade, a perfeição, a docilidade e tudo mais de Jesus Cristo se você não consegue enxergar na Virgem Maria, que possui tudo isso também? Entende? Consegue enxergar no outro isso. Essa pessoa não consegue compreender essa questão. Inclusive, ela é soberba. Ela é soberba e vaidosa. Tem um olhar voltado para si e não para Deus e suas obras. Mesmo que ache que tenha, mas não tem. E é isso que São Luís Grão Montfort quer dizer, quer falar a respeito disso tudo, tá? Por isso é impossível um católico não ser devoto da Virgem Maria. Tá? Primeiro porque se defende a Jesus diretamente. Defendendo a Virgem Maria, se defende Jesus. Né? Segundo porque o próprio Cristo que diz, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, ele que diz, aprendei de mim, ele amou, glorificou, obedeceu a sua santa mãe aqui na terra, tá? Porque Jesus Cristo era filho de Maria, né? Ele obedeceu a Virgem Maria. É uma criança, imagina Jesus criança. Uma criança obedece aos seus pais, né? Tanto que no episódio da perda de Jesus Cristo no templo entre os doutores, vai dizer no final desse episódio que eles voltaram para suas casas e Jesus Cristo era obediente a seus pais. Os pais de Jesus Cristo é a Virgem Maria e São José, né? Então, assim, era obediente. E não obedecer Jesus Cristo, não imitá-lo nessa obediência, é a gente não seguir a prerrogativa que Jesus Cristo nos ensina. Se ele o fez e pede para a gente aprender com ele, a gente vai desobedecer Jesus Cristo nesse aspecto? Então, amar a Virgem Maria, venerá-la, né, ter um carinho particular, especial por ela, é o que Jesus Cristo fazia. E por favor, ninguém, exatamente ninguém, vai amar mais Maria, venerá-la mais do que o próprio Deus o fez. Tá? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Tá? Pois bem, por outro lado, já continuando, a gente só viu 4 pontos e 2 eram de outros capítulos, né? Vamos continuar. A Virgem Maria, que é a obra perfeita de Deus, né? Que foi reconhecida pelo arcanjo Gabriel ao saudá-la com uma saudação feita a reis e imperadores, cuja vocação especial era ser a mãe de Deus, né? Ela que é inimiga da mulher, ela é inimiga da serpente, né? Lá no capítulo 3 do Gênesis, capítulo 12 do Apocalipse, a gente já viu esses textos, inclusive, né? Ela que tem esse papel particular na história da humanidade, né? Ela quis se esconder e ser discreta. Olha o que vai dizer aqui. Maria viveu sua vida no anonimato, motivo pela qual é chamada de alma mater, pela Igreja e pelo Espírito Santo. Mãe escondida e secreta. Sua humildade foi tão profunda que ela não teve nesse mundo pretensão mais poderosa e mais contínua do que a de esconder-se a si mesma e a toda criatura. Esconder-se a si mesma, esconder-se a si, esconder-se a si mesma e de toda criatura, para ser conhecida unicamente por Deus. Tá?
Então ela quis se esconder, primeiro, para ser toda de Deus, para ser conhecida unicamente por Deus. Segundo, para que as suas virtudes, a beleza, né, de alma, né, sua magnificência, não ofuscasse a atenção que deveria ser dada somente para Jesus, né? Porque é esse preceito, é necessário que ele cresça e que eu diminua, não é para eu aparecer, é para que Jesus apareça. Então a Virgem Maria, ela também não é muito citada nas Sagradas Escrituras por conta disso. Porque não é para ela aparecer, é para Deus aparecer. E esse é o desejo que habita no coração de Maria também. Tá? O desejo de Maria é fazer com que seu filho seja conhecido. Tá? Vou ver como é que tira. Ah, isso aí. É que seu filho seja conhecido. Tá? Então veja, temos a humildade da Virgem Maria, mas nós também temos a humildade do nosso modelo maior, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo que desceu de sua glória celeste, ocultou a sua natureza divina, assumiu a humanidade, a condição humana, a carne humana, né? Rebaixou-se nesse sentido, viveu a sua vida. E hoje, agora também ocultou-se a sua natureza humana e apresenta-se a nós na hoxa consagrada. Ele se esconde e nos pede fé. Da mesma forma como ele pedia fé para os judeus naquele tempo, ele dizia que era Deus. O pessoal falava, não, como pode ser Deus, né? Da mesma forma, ele se esconde de nós agora na hoxa consagrada. E muitos ainda questionam, oxe, isso daí não é Deus, não. Isso daí é uma simbologia, né? Isso daí é só uma representação. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso, inclusive, nós temos também, nesse aspecto, toda uma apologética muito profunda e embasada nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério, que nos atesta isso. Então, nós temos aqui, nesses dois casos, a humildade de Jesus Cristo e de Maria. A Virgem Maria, discípula perfeita de Jesus, com tamanha magnificência no currículo, também quis ocultar-se de si mesma, quis esconder-se de si mesma e a toda criatura, para que só Deus a conhecesse. É uma humildade profunda. E olha que interessante. A data de hoje é o dia da, liturgicamente, né? Onde é uma solenidade da Assunção da Virgem Maria. E Padre Francisco, a quem tenho muito apreço, ele falou sobre a humildade de Maria. E ele fala que a pessoa humilde não tem um olhar para si, tem um olhar voltado para Deus. Porque veja, a humildade é a virtude da verdade. É reconhecer que nada somos, nada temos, que somos frágeis, que não somos porcaria nenhuma. Daqui 120 anos, isso assim se explica. Daqui 120 anos, o bebê que nasce hoje vai morrer. Toda a humanidade vai ser renovada. E a nossa existência aqui na Terra talvez não seja lembrada por ninguém. A gente passe por essa existência e as pessoas nem sequer têm uma fagulha de conhecimento de quem nós fomos e somos. Quem é que vai ter a pretensão de achar que é algo? Entende? Então, a humildade é essa virtude de reconhecer que nada somos e nada temos. Que tudo pertence a Deus, inclusive as nossas coisas boas, as nossas boas obras, o que há de bom em mim, pertence a Deus. É Deus em mim e não eu. Porque se for só eu me lasco. Né? Nós temos uma natureza manchada, que só pode ser resgatada e elevada com auxílio divino. Então, a pessoa humilde, ela não tem um olhar voltado para si e acha que as coisas pertencem a ela, se decorrem dela. Não. A pessoa humilde, ela reconhece que tudo advém de Deus. E essa é a verdade. Por isso que eu digo que a humildade é a virtude da verdade. Entende? A gente tem que entender isso. E aí, nos pontos 3 e 4, São Luís Grão Montfort vai dizer: para atender às suas súplicas de mantê-la oculta, pobre e humilde, Deus agradou-se em escondê-la aos olhos de praticamente toda criatura humana,
em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e assunção. Sim, a Virgem Maria já ressuscitou. E foi assunta ao céu. Inclusive, na missa de hoje, a gente viu isso, né? Mesmo seus pais não a reconheceram, e os anjos com frequência se perguntavam uns aos outros: Que est ista? Quem é esta? Pois o Altíssimo a ocultou deles, ou se dela descobrissem alguma coisa, ele ainda lhes ocultava infinitamente mais. Pessoal, ignorem se eu errar alguma coisa no latim, tá? Nunca estudei latim, o pouco que eu sei é pelo dia a dia, tá? Então ignorem essa questão, tá? Deus Pai consentiu que ela jamais fizesse algum milagre em vida, ou algum que pelo menos causasse admiração, ainda que ele lhe tivesse dado poder para tal. Plenamente agraciada, né? Inclusive a maior graça de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, né? Foi dada a Maria. Isso a gente vai falar no próximo capítulo, tá? Deus Filho consentiu que ela não falasse quase nada, embora lhe tivesse comunicado sua sabedoria. Deus Espírito Santo consentiu que seus apóstolos evangelistas falassem muito pouco dela, tão somente o necessário para que Jesus Cristo se tornasse conhecido, não obstante ela fosse sua esposa fiel. Então a humildade foi tão ardentemente desejada pela Virgem Maria, pois ela sabia que era do agrado de Deus. Repare que nesses dois pontos nós conseguimos enxergar essa realidade da humildade que eu falei agora há pouco. Né? A Virgem Maria não tinha um olhar voltado para ela, mas tão somente a Deus. E a Deus, a única resposta que ela dizia era assim: seja feita a tua vontade, a Deus, e não a minha. Né? E que, portanto, essa é a grande humildade de Maria. Temos, por um lado, o demônio, né? Lúcifer, que era o anjo mais belo e perfeito lá. A tradição nos diz, né, que ele era o mais anjo perfeito, assim, era belo, era magnífico, né? Era um anjo de luz. Só que ele era soberbo. Ele tinha um olhar voltado para si e não para Deus. E por conta disso foi expulso do paraíso, né? Foi soberbo e orgulhoso, por isso foi expulso do paraíso. Do outro lado, nós temos a Virgem Maria, com tamanha magnificência, mãe de Deus, que já é tudo, né? A Virgem Maria é mãe de Deus. E dessa realidade de ser mãe de Deus, todas as maravilhas da vida da Virgem Maria advêm dessa realidade, né? Ela que tem propriedade para dizer, nossa, eu sou a mulher, né? Ela está na posição de falar, nossa, eu sou top, né? Eu gerei Deus no meu ventre. Quem mais fez isso, né? Se ela fosse uma pessoa soberba, ela teria essa disposição, mas ela não tem. Pelo contrário, ela quer se ocultar, ela quer se esconder para ser tão somente de Deus e para que só Deus apareça. Oh, que lindo, isso é maravilhoso. E nós, na nossa pouca coisa, achamos que somos algo. É muita prepotência, né, da gente. E é justamente o Virgem Maria que exala esse aroma que é tão agradável a Deus. Tá? É verdade que ela reconhecia também as maravilhas em sua alma, tá, gente? Reconhecer as boas obras na gente não é ser soberbo, né? A Virgem Maria reconhecia na pessoa dela as graças, as maravilhas que Deus realizou em sua existência, tá? Tanto foi, apesar de que ela em nenhum momento atribuiu tais magnificências a si, tá? Importante dizer isso. Pelo contrário, ela reconheceu e proclamou que tais maravilhas em sua vida se deu graças à ação divina. Tanto foi que ah, ela ficou tão impelida em reconhecer isso que ela exclamou na oração do Magnificat, né? A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse Salvador nós já explicamos na aula sobre a vida da Virgem Maria. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. E depois dirá na mesma ocasião, inclusive. Manifestou poder no seu braço, dispersou os soberbos, derrubou os poderosos seus tronos, exaltou os humildes, aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Olha como ela fica agraciada, ela fica tão impelida com essa realidade da humildade e da soberba. Entende? A, a humildade que também foi graça divina, que implantou em sua alma. E quão nojento, tão repugnante, tão triste é a soberba.
E a ação de Deus é essa. Exalta os humildes e derruba os poderosos de seus tronos. Dispersa os soberbos. Tá? No ponto 5, São Luís de Montfort vai dizer: Maria é a excelente obra-prima do Altíssimo, cujo conhecimento e cuja posse ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, que ele agradou-se em humilhar e esconder em sua vida, a fim de favorecer sua humildade, tratando-a pelo nome de mulher. Mulher, né? Como a uma estranha, embora em seu coração a estimasse e amasse mais que a todos os anjos e a todos os homens. Ou seja, favoreceu a sua humildade. Porque esse era o desejo de Maria, ocultar-se, nós acabamos de ver. E Deus favoreceu essa realidade. Mesmo que em seu íntimo, em seu interior, a engrandecesse e a amasse mais do que a todos os anjos e todos os santos. E na verdade, Jesus Cristo não a humilhou, né? Ele a engrandeceu, na verdade. Ele não a diminuiu, ele a engrandeceu. Porque quando ele cita mulher, é justamente aquela mesma realidade que eu já falei 500 mil vezes. É a mulher do Gênesis capítulo 3, do Apocalipse capítulo 2. Tá? E, por favor, não pensemos que Deus, em algum momento, desprezou a Virgem Maria. Isso é rude, gente. Isso é uma blasfêmia, inclusive, tá? Não pensemos que Deus, em algum momento, tratou mal Nossa Senhora. Que em algum momento ele a desprezou. Primeiro porque Deus diz, né? Eu sou o Senhor, não mudo. Tá lá em Malaquias capítulo 13, versículo 6. Uma vez amando Maria e engrandecendo-a com tamanhas realidades, né? Não a desprezaria como se ela fosse o nada. Segundo, porque em Deus não há pecado nem maldade. Né? Lembremos-nos que Jesus obedecia aos mandamentos. E o quarto mandamento da lei de Deus é honrar pai e mãe. Né? Poderia Deus pecar? Porque, por favor, se Jesus desprezasse sua mãe, ele pecaria? É uma blasfêmia dizer isso. É uma blasfêmia dizer que Jesus possui pecado. Portanto, não a lógica e a própria realidade dos fatos não compete, não cabe esse pensamento. Tá bom? Então temos cuidado. Ele vai continuar dizendo: Maria é a fonte selada e a esposa fiel do Espírito Santo, na qual somente ele pode entrar. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está no modo mais magnífico e mais divino do que em qualquer outro lugar do universo, sem excluir sua morada entre os querubins e serafins. E não é permitido a nenhuma criatura, por mais pura que seja, ali entrar sem um grande privilégio. Tá? Então, como nós vamos ver no capítulo 1, a relação da Santíssima Virgem Maria com cada pessoa da Santíssima Trindade, né? A gente vai ver mais esse aspecto, né? Mas uma vez que a Virgem Maria, sendo a escolhida desde toda a eternidade para ser a mãe de Deus, sendo agraciada plenamente, né? E sendo a criatura mais agradável de Deus, a alma de Nossa Senhora é o lugar onde Deus mais sente prazer em habitar. Né? Sem, claro, excluir a sua morada celeste, né? A gente tem que dizer isso. Uma coisa não inibe a outra, não exclui a outra, tá? Tem que ter isso em mente. É como se nós fôssemos extremamente ricos, tá? Tivemos a nossa casa própria, né? E tudo que nós queríamos durante todo o nosso planejamento, tudo o que nós queremos, a gente encontra nessa casa. E essa casa nos agrada em tudo, não nos falta nada. Isso, inclusive, nos deixa em êxtase, né? Acho que é o sonho de toda pessoa, ter uma casa que não lhe falte nada. E é essa analogia que nós podemos fazer para entender essa questão da morada de Deus e alma na Virgem Maria. Então, pois bem, só nessas aulas iniciais a gente consegue ver bem a grandiosidade de Maria, né? E conseguimos chegar que ela não é uma mulher qualquer. Certamente ela não se compara com Deus, tá? Certamente ela não se compara com Deus. E se fizéssemos uma comparação com Deus, a Virgem Maria seria nada, né? Mas se formos comparar a Virgem Maria conosco ou com qualquer outra pessoa, nós aqui seríamos nada, né? E se não conseguimos contemplar tamanho esplendor dessa realidade, a primeira coisa é que talvez tenhamos um certo medo de nos entregar à Virgem Maria e conhecê-la, o que deixa a nossa fé incompleta, como foi dito anteriormente. Seja por medo de desagradar a Deus, né, ou algo do tipo. A questão é que não desagrada a Deus, tá? Antes agrada muito, e veremos nos desenrolar dessa preparação para a consagração de Nossa Senhora o porquê disso.
Outra razão pela qual nós não conseguimos compreender essa realidade é porque somos incapazes e indignos disso. Tá? A gente não compreende essa beleza, dessa realidade, por receio, mas também porque somos indignos, incapazes. E não é permitido a nenhuma criatura, por mais pura que seja, a ali entrar sem um grande privilégio. Compreender isso sem um grande privilégio. Sem a permissão de Deus e da própria Virgem Maria. E com certeza eles permitem. Se a gente for atrás, eles vão permitir. Se nós tivermos a intenção pura de, mãe, eu quero conhecer-te, quero conhecer ao teu filho através de ti, nós teremos as portas abertas para isso. Tá? Temos que lembrar que nossa capacidade humana é incapaz de conceber essa beleza de realidade. Né? Não conseguimos imaginar, por exemplo, a realidade de bilhões de anos-luz. Não conseguimos imaginar. Da mesma forma, tempos extremamente longos, né? Que é algo mais físico, é tangível, mas a gente não consegue conceber essa realidade. Quem dirá realidades já mais espirituais, né? Metafísicas, etc. O mistério da fé e do amor, não tem muito para onde fugir. É o que São Luís Graham Montfort vai dizer no ponto 6 já, né? Após ter explanado um pouco dessa realidade. Ele vai dizer, ó, junto com os santos, digo que a Divina Maria, divina naquele mesmo sentido que a gente já falou, tá? Que a Divina Maria é o paraíso terreno do novo Adão, no qual ele se encarnou por obra do Espírito Santo, para ali operar maravilhas incompreensíveis. Ela é o grande e divino mundo de Deus, em que há belezas e tesouros inefáveis. Ela é a magnificência do Altíssimo, onde ele escondeu, como em seu seio, seu Filho único, e nele tudo o que existe de mais excelente e precioso. Oh, quantas maravilhas imensas e escondidas esse Deus poderoso fez nessa criatura admirável, como ela própria se viu obrigada a dizer, apesar de sua profunda humildade, Fecit mihi magna qui potens est. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. O mundo nós conhece por ser incapaz e indigno de fazê-lo. Tá? Isso que São Luís de Montfort te explicou é o que eu acabei de explicar agora. Tá? Esse ponto aqui. E não temos medo de amar Nossa Senhora, como eu falei, porque Jesus foi quem fez de forma maior e mais bela e perfeita. Tá? E para finalizar essa parte também, essa realidade, ele vai dizer no ponto 7. Os santos disseram coisas admiráveis dessa cidade santa de Deus, e jamais foram mais eloquentes e mais contentes do que quando fizeram como eles mesmos o confessam. Em seguida, eles exclamam que a altura de seus méritos, que ela elevou até o trono da divindade, não se pode perceber, que a largura de sua caridade, cuja extensão é maior do que a própria terra, não se pode medir, que a grandeza de seu poder que ela tem sobre o próprio Deus não se pode compreender. E por fim, que a profundeza de sua humildade, de todas as suas virtudes e graças, constitui um abismo que não se pode sondar. Ó altura incompreensível, ó largura inefável, ó grandeza imensurável, ó abismo impenetrável. Quando nós dizemos que tem um poder sobre o próprio Deus, não é em absoluto, tá, gente? É no sentido aparente da coisa. Por isso que nós dizemos que tudo que a Virgem Maria pede, ela alcança. E a gente pode atribuir, por conta disso, a onipotência suplicante de Maria. Não que isso faça de Maria uma deusa, tá? Mas sim que, pelo fato da vontade da Virgem Maria ser tão configurada à vontade de Deus, tão submetida à vontade de Deus, não existe nada, um tracinho, tem nada da Virgem Maria que seja contrário à vontade de Deus. E Deus, no plano da divina providência, ele já considera os pedidos de Nossa Senhora. Né? E que por conta disso, por ser a vontade de Deus e a Virgem Maria está pedindo, ele vai conceder, porque é da vontade dele. Né? Aparentemente, parece que ela tem um poder sobre o próprio Deus. Mas é nesse sentido aparente, não em absoluto. Tá? Por favor, temos muito isso em mente. Tá? Porque senão isso vira escândalo e a pessoa, idolatria, não sei o que. Não, gente, não é isso. Pede à mãe que o filho escuta, né? É o que aconteceu, por exemplo, nas bodas de Caná, né? Mulher, o que nós dois temos a ver com esse problema? Né? Mulher, o que há entre mim e ti, ele diz. O que ele quer dizer é tipo assim, olha, mãe, o que nós dois temos a ver com esse problema? Ali,
Maria não fala nada a Jesus, né? Mas veja nas entrelinhas a confiança que existe entre Maria e seu filho, reconhecendo que seu filho atenderia, reconhecendo que uh, o filho escutaria o pedido, a súplica de sua mãe. Ele iria atender. E essa confiança se transpassa quando a Virgem Maria volta-se para os empregados e diz: Fazei tudo o que ele vos disser. Aqui é a maior prova de que Maria não pede nada contrário do que Jesus deseja. Fazei tudo o que ele vos disser. Obedeça a Jesus. É o que Maria fala a todo instante, inclusive hoje. E aí, isso aparentemente parece fazer com que Maria tenha um poder sobre o próprio Deus. Mas não é isso, tá? No sentido absoluto. É nesse sentido aparente, beleza? A gente pode também trazer na nossa realidade, né? Nossa mãe pediu uma coisa, a gente vai atender ela, né? Vai, se a gente tiver a possibilidade, a gente vai fazer, né? Porque é nossa mãe, nós amamos nossa mãe. É simples assim. Tá? E agora a gente pode continuar até o fim dos pontos. Agora é só leitura de fato. Dia a dia, de uma extremidade à outra da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama, tudo anuncia a admirável Maria. Os 9 coros dos anjos, os seres humanos de todos os gêneros, idades, condições, religiões, bons e maus, até os demônios, são obrigados a chamá-la de bem-aventurada. De boa vontade ou de má vontade, pela força da verdade. Todos os anjos nos céus lhe exclamam incessantemente como afirma São Boaventura: Sancta, 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 Maria Dei Genitix et Virgo. Maria, Santa, Santa, Santa Maria, genitora de Deus e Virgem. E lhe oferecem milhões e milhões de vezes por dia a saudação dos anjos Ave Maria, prostando-se diante dela e pedindo-lhe a graça de dar-lhes a honra de cumprir algumas de suas ordens. Até mesmo São Miguel Arcanjo, que, como diz Santo Agostinho, apesar de ser o príncipe da milícia celeste, é o mais zeloso em lhe render e em fazer-lhe render todas as espécies de honras, estando sempre à espera de poder honrá-la, indo, sob suas ordens, prestar auxílio a algum de seus servos. Toda a terra está cheia de sua glória, sobretudo nos países cristãos, onde ela é honrada como padroeira e protetora de vários reinos, províncias, dioceses e cidades. Inúmeras catedrais consagradas em seu nome a Deus. Não há igreja que não tenha um altar em sua honra. Nenhuma região, nem cantão, em que não haja alguma de suas imagens milagrosas, em que todas as espécies de males são curados e todo tipo de bens obtidos. Quantos institutos e congregações em sua honra? Quantas religiões sob seu nome e sua proteção? Quantos confrades e irmãs de todas as fraternidades? Quantos religiosos e religiosas de todas as religiões publicam seus louvores e anunciam suas misericórdias? Não há uma criancinha que, ao gaguejar a Ave Maria, não a louve. Não há um pecador que, mesmo em seu endurecimento, não tenha por ela uma flâmula de confiança. Nem mesmo no inferno existe um demônio que, temendo-a, não a respeite. Inclusive, é interessante isso, porque nos exorcismos, o demônio ele tem mais repulsa de Maria do que de Jesus. E aí, se eu não me engano, foi o padre Gabriel Amorf, o maioral dos exorcistas, né? Já faleceu. Ele perguntou ao demônio por quê, né? E o demônio diz que é porque ele se sente humilhado ao ver uma criatura ser superior a ele. Uma criatura humana que o demônio considera como inferior. Para ele é repugnante, para ele causa ira, né? O fato de que tem uma criatura superior a ele. Né? E aí por isso ele teme Maria e respeita ela. É por essa razão. Interessante, né? Os demônios atestam isso. Em seguida, é preciso dizer em verdade com os santos, de Maria nunquam satis. Sobre Maria nunca se diz o bastante. Ainda não se louvou, nem se exaltou, nem se honrou, nem se amou, nem se serviu o suficiente Maria. Ela merece ainda mais louvores, respeito, honra, amor e serviços. Mesmo com tudo isso aqui que ele já falou, ainda falta muito. E ela merece mais. E de fato merece.
Em seguida, é preciso dizer com o Espírito Santo: Omnis gloria eius filii regis ab intus. Toda a glória do Filho do Rei está em seu interior. Como se toda a glória exterior que lhe rendem o céu e a terra não fosse nada, em comparação com aquela que ela recebe em seu interior, do Criador, e que não é conhecida pelas pequenas criaturas, que não podem penetrar o mais secreto dos segredos do Rei. Em seguida, devemos exultar com o apóstolo: Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit. Né? Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem compreendeu as belezas, as grandezas, excelências de Maria. O milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. Se você quiser compreender a mãe, disse um santo, compreenda o filho. Ela é uma mãe digna de Deus. Hic taceat omnis lingua, que toda língua se cale aqui. E com isso quero finalizar a formação de hoje. Tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus vos abençoe, vos agracie, que a Virgem Maria vos conduza nessa caminhada de consagração e vos ilumine. E nutra em vossas almas o amor ao seu Filho. Amém? Amém. Tamo junto, meu povo.